Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência à nossa série do Direito Penal, parte especial, e vamos tratar sobre os crimes contra a liberdade pessoal. Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like e se inscreva ao nosso canal para você ter acesso a cada vez mais conteúdos, dicas, aulas e informações que vão te levar à sua aprovação. Também siga a gente no Instagram, @deltathiagopaixão, dá uma olhada no site www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo do Telegram, cujo link está na descrição do vídeo para vocês. O primeiro dos crimes contra a liberdade pessoal se trata do constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, toda vez que você utiliza grave ameaça ou violência a não fazer o que é permitido ou para que a pessoa faça aquilo que a lei não manda ser feito, você está diante do crime de constrangimento ilegal. Como a pena máxima é 1 ano, então é um crime de menor potencial ofensivo, regido pela Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar e tem algumas peculiaridades. Primeira, a pena vai ser aumentada, temos algumas causas de aumento de pena. Por exemplo, parágrafo 1º, as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Além das penas combinadas, também vão se aplicar as penas correspondentes à violência e no parágrafo 3º nós temos hipótese de exclusões de tipicidade. Por exemplo, não vai ser configurado constrangimento ilegal a intervenção médica ou cirúrgica, mesmo que não haja o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Imagina a hipótese: a sua religião não permite a transfusão de sangue, mas você acabou de sofrer um acidente de carro. O médico ele não vai poder te deixar morrer. Neste caso, inclusive, é pacificado pelos tribunais superiores que não há constrangimento ilegal do médico, naquele momento iminente de perigo de vida, realize uma transfusão de sangue para salvar a vítima, mesmo que a vítima não deseje. Assim como também não é constrangimento ilegal a coação exercida para impedir o suicídio. Os próximos 3 crimes que vamos analisar, eles têm muita relação entre si, que são o 147, 147A e 147B do Código Penal. O 147A e 147B são inovações legislativas do ano passado, de 2021. E assim como o artigo 147, eles são muito vislumbrados em hipóteses de violências domésticas. Então vamos analisar agora um por um. O artigo 147 é o crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Neste caso, trata-se de uma ação penal pública condicionada. A vítima tem que manifestar o desejo de que o caso seja averiguado, seja investigado e seja levado adiante em juízo. Uma pergunta que sempre fazem é: esse mal grave ou injusto pode ser configurado também como um mal espiritual? Por exemplo, a pessoa segue uma determinada religião e um sacerdote dessa religião fala assim: se você não me vender seu carro ou você não me pagar tanto, eu vou fazer uma reza e isso vai prejudicar a sua vida. Isso seria configurado ameaça? Para os tribunais superiores, sim. Se a pessoa realmente acredita nisso, se ela acredita que aquela reza, aquela maldição imposta irá lhe causar um mal, ela sofre por isso, mesmo que seja psicologicamente. Então, está sim configurada a ameaça. E o artigo 147A, que foi trazido pela Lei 14.132 de 2021. Ele diz assim: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma,
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Assim como o artigo 147, também é um crime de menor potencial ofensivo, regido pela Lei 9.099. E o artigo 147-A se trata do crime de stalking. Aquela perseguição é quando a vítima é submetida a uma intensidade de atenção pelo perseguidor que isso causa prejuízos ou restringe sua capacidade de locomoção, além de perturbar a sua esfera de liberdade pessoal. Assim, desta forma, o legislador deu uma amplificação a uma contravenção penal que já existia, que é a perturbação do sossego, e trouxe um crime específico para o stalking. O legislador, ele tipificou uma conduta que antes era tratada como perseguição do sossego para um crime específico, que é o do artigo 147-A do Código Penal. No parágrafo 1º, nós temos hipótese de aumento de pena, em que a pena vai ser aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher, por razões das condições de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma. Lembrando que o inciso 3 fala arma, não especificando ser arma de fogo. Então, mesmo que tenha sido utilizada uma arma branca, do tipo uma faca, vai configurar a hipótese de aumento de pena do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 147-A. As penas também são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência e também somente se procede mediante representação. Ou seja, trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Já o artigo 147-B fala do crime de violência psicológica contra a mulher. Neste caso, nós temos um sujeito passivo já definido, tem que ser a mulher. E o que narra o artigo 147-B? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Também se trata de um crime de menor potencial ofensivo. E a dica para vocês, 147, 147-A e 147-B são compatíveis com os institutos da Lei 11.340, que é a lei que coíbe os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, vulgarmente chamada de Lei Maria da Penha. E se estivermos nas hipóteses da Lei 11.340, atenção nisso, não cabe os institutos da Lei 9.099 por expressa previsão legal. Ou seja, conforme o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele diz assim: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, se nos artigos que a gente tratou agora do Código Penal estiverem em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não vai se aplicar aos institutos da Lei 9.099, mesmo que a pena não seja superior a 2 anos. Vamos voltar um pouquinho para o crime de constrangimento ilegal, que ficou uma dúvida aqui no ar. Nós temos o crime de extorsão e temos o crime de constrangimento ilegal. Qual é a diferença entre eles? No crime de constrangimento ilegal, é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer aquilo que a lei não manda ou não fazer aquilo que a lei permite. Já na extorsão, artigo 158 do Código Penal, que iremos analisar mais para frente, se trata de você utilizar da violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida e econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então a grande diferença entre o constrangimento ilegal e a extorsão é no que diz respeito à vantagem econômica. Seguindo adiante, vamos para o artigo 148 do Código Penal, que trata do sequestro e do cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Vê-se que os crimes contra a liberdade pessoal não é tão somente quanto a liberdade de ir e vir. Ele também é a sua liberdade de pensamento, sua liberdade de fazer. É toda a sua liberdade, todos os aspectos da liberdade. E o principal deles, é claro, sua liberdade de ir e vir, que está englobada lá no artigo 148. Então, quando você priva alguém da liberdade de ir e vir,
você pode estar diante do crime de sequestro ou cárcere privado. Temos hipóteses de qualificadoras no parágrafo 1º, no qual a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos e se o crime é praticado com fins libidinosos. No parágrafo 2º, temos outra qualificadora, que é: se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Infelizmente, durante muito tempo na nossa história nacional, foi permitida a escravidão no Brasil. Isso é um fato histórico no qual nós temos vergonha. Mas justamente para impedir que isso aconteça novamente, o legislador pensou no crime do artigo 149 do Código Penal, que é a redução à condição análoga de escravo. É na qual você contrata uma pessoa, mas submete o trabalho dela, a vivência dela, enquanto ela realiza, a uma condição parecida com a escravidão. E olha o que diz o Código Penal: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Essa parte final fala do seguinte: imagine que você vai trabalhar numa fazenda bem no interior. Chegando nessa fazenda, você tem que morar lá. E para morar no lugar, você vai precisar de utensílios básicos, ou utensílios para o seu trabalho, ou alimentos para o seu dia a dia. E aí o empregador faz o seguinte: digamos que você vai trabalhar na lavoura, você vai precisar daquelas ferramentas. Mas aí você tem que comprar as ferramentas na loja da fazenda, cujo preço é 5 vezes maior do que se você tivesse comprado em qualquer loja de material. E aí você vai comprar também os alimentos que você tem que comprar na loja da fazenda, cujo preço são 10 vezes maiores do que em qualquer supermercado. E com isso você vai contraindo dívidas que não se pagam nunca, mesmo que você trabalhe muito mais. Neste caso, você está preso naquela realidade. E aí você está sendo submetido a uma condição análoga à de escravidão. Artigo 149 do Código Penal. E quais são as penas? Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. E nas mesmas penas vai incorrer quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou seja, aquela pessoa que segura seu passaporte, segura sua identidade para você não sair daquele local. Além disso, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. E para terminar, nós temos o artigo 149-A do Código Penal, que trata do tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Trata-se de um crime de tipo misto alternativo, ou seja, qualquer prática dos verbos ali elencados no artigo 149-A está tipificado o crime. A pena ela vai ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Temos uma hipótese de redução de pena no caso de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Bom, aprovados, ficamos aqui com nossa série Direito Penal
parte especial, capítulo 4, crimes contra a liberdade pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ter acesso a cada vez mais conteúdos, dicas e aulas. Também siga a gente no Instagram, @deltathiagopaixão. Dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link está na descrição do vídeo para vocês.